Meus amigos, estou aqui para mais um vídeo sobre o anime mais sem noção da temporada, no caso o Jidou Hanbaike, o isekai que o protagonista é uma máquina de refrigerante, ou coisa do tipo. E antes de qualquer coisa, eu preciso falar que eu comecei a assistir esse anime de tão sem noção que ele é. Porque assim, eu não consegui ver aquela sinopse bizarra e não ficar curioso do que aconteceria nesse anime, como que seria o desenrolar dele. E também assim, eu fiquei pensando, cara, o autor, o cara que fez essa obra, ele não estava em sua sã consciência, ele deveria estar com algum entorpecente, ele não estava em suas plenas faculdades mentais, porque eu acho que ninguém lúcido, em sua plena consciência, faria um anime no qual o protagonista é uma máquina de vendas, sabe? Então eu falei, não, isso é muito estranho, isso é muito bizarro, e eu tenho que ver. E aí eu fui ver o primeiro episódio, achando que vou ver o primeiro episódio só pra dizer, e vamos ver o que que dá. Só que o primeiro episódio não foi de todo mal, ele teve umas partezinhas interessantes, teve umas paradas muito sem noção, tipo a morte do protagonista, que basicamente ele tentou salvar uma máquina de refrigerante que ia cair de um penhasco e ele acabou caindo junto e morreu. E aí reencarna como uma máquina de refrigerante que faz campo de força, que se regenera. Então, foi uma coisa bem bizarra. E no mangá foi ainda mais bizarro, porque a Lamis, aquela loirinha, ela ainda vai tentar ajudar ele naquela hora que os sapos estão batendo nele. Ela tropeça, bate a cabeça e desmaia. Tipo, uma coisa muito sem sentido. Mas é bem doido como eu esperava, porque eu fui pra ver um anime completamente sem noção. A minha ideia era ver algo tão bizarro, que ou eu ia transcender completamente ou ia perder QI. Eu já tinha falado disso em outro vídeo meu. Mas assim, o primeiro episódio foi doido, mas foi ok. Eu falei, vou continuar vendo, vou ver os outros episódios. E quando chegou no segundo, veio uma surpresa interessante, porque ele não foi tão doido como eu imaginei que seria. E ele acabou ficando, de certa forma, interessante, porque tinha algumas cenas de ação, teve algumas lutinhas, nada demais, nada muito bem animado, nenhuma grande obra, mas assim, te prende, sabe? Tem um pouco de slice of life, mostrando a vida dos personagens, tem uma ação de vez em quando, e tem algumas cenas bizarras também, como por exemplo, quando eles venceram um inimigo, um boss lá, usando Coca-Cola e Mentos. Tipo, isso é uma coisa meio bizarra, mas assim, era o que eu esperava do anime, né? Mas fora isso, ele vai seguindo de uma forma ok, ele seguiu o segundo episódio de uma forma tranquila, sem ficar chato, sem ficar tão bizarro como eu imaginava que seria. E no fundo, eles estão passando a ideia de que o rapaz, no caso a máquina de refrigerante, é um item mágico pro mundo. Sabe, tem outros isekais que o protagonista é uma arma. Por exemplo, a temporada retrasada teve um que o cara era uma espada, né? Que ele ajudava uma menina lá que era uma escrava e tal. E galera, eu também preciso falar com vocês que quando nós, eu, você, todo mundo, quando a gente morrer, nós vamos para um isekai. E aqueles que não derem um like nesse vídeo, vai reencarnar como uma máquina de refrigerante. Então se você quer reencarnar como um cara overpower, dê um like nesse vídeo que é sucesso. Agradeço a todos. E agora vamos continuar. E nesse é mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de ele ser uma espada, ele é como se fosse uma caixa mágica, né, que fornece comida, proteção e várias outras coisas. E também é interessante porque eles mostram exatamente isso, o quão versátil acaba sendo o protagonista, porque além dele fazer barreiras, tipo um campo de força, ele consegue se mudar em qualquer tipo de máquina. Ou seja, ele consegue virar uma máquina de bebidas, de refrigerante, de comida, e ele pode até fornecer umas outras coisas como camisinha. É que a galera estava preocupada com a multiplicação dos humanos naquele mundo, então ele conseguiu fornecer uma camisinha para alguém. Então assim, ele vai tendo as utilidades dele e o anime vai se desenvolvendo de uma forma, sabe, ok, porque eu achei que esse isekai seria um meme pronto. Mas não, ele não chega a ser um meme completo. Ele é bobo, tem umas bobeiras, mas nem tudo é tão bobo assim. E, inclusive, algumas partes do humor são até bem adultas, digamos assim. Porque, inclusive, tem uma menininha meio maluca lá que tentou tacar pedra no protagonista. Uma menina que vai estar aqui na tela que é muito doida. Ela ainda chama a protagonista feminina, que é a Lamis, de tetames, por causa dos peitos dela. Então, assim, tem umas piadas meio, né, que não são nada infantis, o que deixa ele até engraçadinho e bem interessante.
E esse quarto episódio, que foi o episódio dessa semana, porque sim, quando eu tô gravando esse vídeo, só tem 4 episódios lançados. Mas então, nesse quarto episódio, o protagonista, no caso a máquina de refrigerante, foi sequestrada de tão útil que ele tá sendo. Porque sim, ele tá lá ajudando muito, fazendo muitas coisas boas pro mundo dele, então muita gente tá querendo pegar ele. Inclusive a Lamis, que é meio que a dona dele, a menininha da pedra, e agora uns bandidos sequestraram ele também para tentar vender, ganhar uma grana com ele e tal, e sabe que todo mundo bota dinheiro e acreditam que tem dinheiro dentro da caixa. Aí pegaram ele, sequestraram, levaram para um lugar onde tem uma menina que a Lamis fala lá atrás, sobre uma menina que mexe com item mágico e tal, e é uma personagem bem legal, bem engraçada e muito inteligente. Você vê que ela começa a falar que tentou botar consciência num item, só que nunca conseguiu. Isso lembra um pouco a tentativa humana de fazer uma inteligência artificial, né? E a dificuldade de botar sentimentos e pensamentos mais complexos, tipo pensamentos não lógicos, mas pensamentos emocionais mais complexos em uma máquina ou em um item. Então, ela fala que não conseguiu isso e que teve a ideia de colocar uma alma humana em um objeto. E aí ela pergunta para ele se ele é uma alma humana em um objeto, e ele diz que sim. Então, assim, talvez alguém no anime tenha feito isso, colocado a alma humana num objeto. Talvez por isso que ele tenha reencarnado desse jeito. Não sei, talvez uma máquina de refrigerante foi teletransportada para lá. Não sei. É bizarro, mas é até interessante. Então, assim, essa menina também acrescentou bastante, foi bem legal a participação dela. E é legal que ela fala no final algo bem assim: se você fosse um homem, eu não resistiria. Algo nesse perfil. E aí eu já notei também que a Lamis, a loirinha, ela também tem uma certa apego emocional à caixa, a caixeta que eles chamam, né, que é o protagonista. E aí eu fico pensando, se você acha que a coisa não pode ficar mais bizarra, eu vou te dizer uma coisa muito bizarra que eu acho que não vai acontecer, mas se acontecesse eu ia rolar de tanto rir. Já imaginou um anime de harém com o protagonista caixa de refrigerante? Eu fiquei pensando na cena, imagina a caixeta ter um harém. Cara, isso seria a coisa mais sem noção, mais bizarra da história dos animes. Mas isso leva a um outro ponto, que talvez no futuro ele consiga virar humano naquele mundo. Ou pelo menos revezar entre um período como caixa, outro período como humano. Quem sabe não role realmente algum romance. Não sei, mas da cabeça de um cara que elaborou um anime com essa sinopse, eu não duvido de nada, meu amigo, nada, zero. Então, assim, quem sabe a gente não pode ver um harém do protagonista caixa de refrigerante, máquina de refrigerante. Quem sabe? E uma última coisa que eu queria destacar desse último episódio, que também me agradou muito, foi numa hora, logo quando ele foi sequestrado, aí ele foi colocado lá com a menina, a cientista, ou sei lá, a menina lá que mexe com itens mágicos, e aí os marmanjos foram lá pra bater nela. Ele não sabia o que fazer pra proteger ela, e aí ele teve uma genial ideia. Ele virou uma máquina que tem lá no Japão, uma máquina que você compra revista. Porque assim, lá você compra tudo por máquina, basicamente. Aí ele virou uma máquina de revista e colocou um monte de revista de mulheres de biquíni. E começou a soltar. Aí os caras pegaram, começaram a ver aquilo e foram pro banheiro. Literalmente, se você não viu, é literalmente isso que acontece. Ele joga as revistas das mulheres de biquíni, de roupa íntima, sei lá. Eles pegam, curiosos, vão ler, começam a ver aquele monte de foto e vão pro banheiro e esquecem de bater na menina. Cara, é desse nível o anime. Então, talvez, eu falei que o anime tava meio normal, talvez eu que tenha perdido o QI por ver esse anime. Talvez seja isso, talvez eu que esteja ficando doido. Não sei, mas de qualquer forma, por incrível que pareça, eu estou me divertindo. E depois de Mushoku Tensei, eu acho que está sendo o Isekai mais interessante da temporada. É melhor do que alguns bizarros que estão tendo essa temporada, muito ruins os Isekais de forma geral. E esse, pelo menos, tá sendo tão aleatório, tão louco, que eu tô conseguindo me divertir, por incrível que pareça. Certo? E se vocês compartilham dessa opinião, deixa aqui nos comentários. E se não compartilham, deixa nos comentários também, beleza? Se gostaram do vídeo, deixa um like, porque ajuda muito o canal, beleza? E se inscreva para não perder outros vídeos que a gente fala de tudo, até do anime da máquina de refrigerante. Então é isso que eu queria falar com vocês, agradeço demais a todos que chegaram até aqui e até a próxima!